Olá, Eli Jordano, olá, Eli Jordana, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula sobre o regulamento disciplinar dos estabelecimentos penitenciários do Estado de Minas Gerais. Vamos iniciar nossa aula falando do procedimento administrativo disciplinar, ou PAD. Nós entendemos o procedimento administrativo disciplinar como a sequência de atos direcionados a um determinado fim. Esse fim é promover a responsabilização do condenado que eventualmente tenha cometido uma falta ou mesmo de um preso provisório na mesma situação. Até agora, nós estudamos as faltas disciplinares e as sanções disciplinares. Agora nós vamos estudar de que forma a nossa legislação determina que será promovido um encontro entre o faltoso e a merecida sanção. Essa sanção, que como nós já sabemos, tem o objetivo de disciplinar, tem o objetivo de ser uma contraprestação, de devolver ao faltoso uma noção sobre as consequências do que ele fez, sobre a gravidade da sua conduta. Então vamos começar nossos estudos pelo artigo 673. Acompanhe comigo a leitura. O procedimento administrativo disciplinar, PAD, que trata este regulamento, segue o rito sumaríssimo, orientando-se pela oralidade, economia processual, celeridade e exercício da ampla defesa e contraditório. Quando nós falamos em rito sumaríssimo, e também quando nós falamos em economia processual, nós estamos falando de uma concentração de atos. Nós estamos falando de obter o máximo de resultado com o mínimo de atos. Então, nós temos um procedimento que não pode se estender de maneira indefinida no tempo. Nós temos um procedimento que deve ser praticado de maneira rápida, de maneira justa, mas de maneira econômica. Nós não podemos ter aí muito gasto de tempo, de recursos. Nós temos que ter um procedimento no âmbito da administração célere. Quando nós falamos em oralidade, nós estamos falando que, quando for possível, quando não prejudicar as partes, os atos devem ser praticados de maneira oral. E quando necessário, eles podem ser reduzidos a termo, ou seja, passados por escrito. Quando nós falamos de ampla defesa e contraditório, nós falamos de garantias processuais. São expressões que provavelmente você já ouviu durante seus estudos, mas vamos falar dessas expressões, vamos falar desses princípios, dessas ideias processuais, porque apesar de elas existirem no processo judicial, elas também estão aqui replicadas, elas são trazidas para a realidade do procedimento administrativo. Quando nós falamos em ampla defesa, nós estamos dizendo que tudo que for possível ser praticado pela parte para a sua defesa, deve ser disponibilizado que ela pratique. O que isso quer dizer? Se existe algum procedimento necessário para o exercício da defesa, deve ser garantido ao preso, ao condenado, ao preso provisório, a oportunidade de praticar esse procedimento. Por exemplo, o regulamento permite que se ouça testemunhas. Dessa maneira, deve ser permitido ao preso, ao condenado, ao preso provisório, indicar testemunhas a serem ouvidas. Se algum desses procedimentos não forem respeitados, se alguma dessas possibilidades de defesa não forem dadas a essa pessoa, nós temos o risco de ter um processo considerado nulo. Quando nós falamos em contraditório, nós estamos dizendo que deve ser dada a oportunidade àquela pessoa que está sendo acusada de se manifestar sobre todos os atos e provas sejam apresentadas contra ele. Isso significa dizer que nenhum ato pode ser praticado sem que seja dada ao preso a oportunidade de se manifestar. Então, se foi feita uma perícia contra ele, uma perícia que apontou um resultado negativo a ele, deve ser dada a ele a oportunidade de se manifestar sobre essa perícia, de dizer se ela é correta, de dizer se ele acha que ela é nula, de dizer, ou de ficar calado mesmo se ele concorda. Se existe a oportunidade de ouvir testemunhas, nós entendemos que a administração também pode levar testemunhas
que eventualmente tragam fatos que desabonem aquele que está sendo acusado. Da mesma maneira, ele tem que ter a oportunidade de se contrapor, de contraditar, de se posicionar contra aquilo que foi dito pela testemunha, de apontar possíveis falhas naquele testemunho, de apontar possíveis vícios naquele testemunho. Essa é a ideia de contraditório. Avançando para o artigo 674, o procedimento administrativo disciplinar deverá ser concluído em 30 dias, contados da data do fato. Parágrafo 1º. Não concluído no prazo, o procedimento disciplinar poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, devendo o secretário do Conselho Disciplinar, por meio de pedido fundamentado e relatório das diligências realizadas, solicitar a prorrogação ao diretor-geral, ao diretor do estabelecimento. Então nós temos aqui o prazo determinado pelo regulamento de 30 dias da data do fato para que o procedimento termine, para que o procedimento chegue a uma conclusão. Esse procedimento ele é aí encabeçado pelo Conselho Disciplinar. O Conselho Disciplinar tem sua formação, tem seu funcionamento determinado no regulamento, mas numa parte no artigo que não é do nosso interesse. O importante para você nesse momento é saber que o Conselho Disciplinar é quem ditará esse processo, é quem determinará as direções desse processo, é quem presidirá esse processo, esse procedimento administrativo. Então, por requisição do Conselho Disciplinar, nós podemos ter uma prorrogação do prazo desse processo, caso seja necessário. Por exemplo, para a realização de alguma diligência, porque por caso fortuito, por uma circunstância imprevisível, demorou demais esse processo ficou interrompido por alguma razão. Então nós temos aqui aberta, pelo regulamento, uma possibilidade de prorrogação. Parágrafo 2º do artigo 674. Quando forem solicitadas diligências, interrompe-se o prazo previsto no caput desse artigo até sua conclusão. Então, por exemplo, quando alguma das partes requerer uma perícia, por exemplo, nesse procedimento administrativo, uma perícia que poderá indicar se aquela pessoa de fato praticou aquela conduta, se o condenado, se o preso praticou a falta. Se essa diligência for requerida, nós temos ali a possibilidade de interrupção do prazo. Artigo 675. Havendo indícios da falta disciplinar, será lavrado comunicado interno relatando os fatos para que seja instaurado o procedimento disciplinar visando a sua apuração. O servidor que presenciar ou tiver ciência do cometimento de qualquer infração disciplinar deverá providenciar a formalização do comunicado com a descrição detalhada dos fatos, individualização dos envolvidos e rol de testemunhas. Então nós temos aqui o início desse procedimento. É quando a administração, através do seu servidor, o servidor que está lá no interior do estabelecimento, ou mesmo o servidor que está acompanhando o cumprimento da pena daquele que está cumprindo uma pena restritiva de direitos, o servidor toma ciência do cometimento dessa falta. A administração percebe indícios, percebe sinais de que ocorreu falta. Então, a gente entende que cabe ao servidor que fica sabendo, ao servidor que presencia algum desses fatos, ele escrever, ele direcionar uma comunicação à administração penitenciária para que sejam tomadas as providências. Havendo concorrência de 2 ou mais presos, deverá ser lavrada apenas uma ocorrência interna, contendo a identificação de todos os possíveis envolvidos. Então, nessa formalização que foi escrita, que for realizada, que foi editada pelo servidor, se for uma falta só, mas que os presos, que os condenados agiram em concurso, mais de uma pessoa envolvida na mesma falta, será feita apenas uma comunicação de falta. Nós temos uma unidade de falta e uma pluralidade de agentes envolvidos. Parágrafo único. A emissão de juízo de valor depreciativo ou quaisquer informações passionais torna inepto o comunicado. É uma previsão interessante. O servidor, ao editar, ao escrever esse comunicado, ele deve se portar com urbanidade, ele deve se portar de maneira adequada. Se nesse comunicado ele deixa
transparecer algum juízo depreciativo contra os envolvidos, se ele usa palavras ofensivas, se ele demonstra mesmo que ele não gosta daquelas pessoas, o que seria aí um juízo passional, seria uma manifestação passional por parte dele, de ódio, de raiva, que ele sinta, esse comunicado ele se torna inepto, ele se torna inútil. Não significa que aqueles que cometeram a falta ficarão impunes, mas significa que a administração terá que adotar outros meios para promover essa responsabilização, terá que valer-se de outros meios para fazer o levantamento dos fatos, porque o comunicado realizado por aquele servidor, ele já não vale. Continuando com o procedimento administrativo disciplinar, vamos ao artigo 676. Formulada e registrada a ocorrência, o coordenador de segurança deverá submetê-la de imediato ao diretor de segurança, que a encaminhará ao diretor-geral, que decidirá a respeito. Então nós entendemos que aquele termo, aquela ocorrência que foi lavrada, que foi escrita pelo servidor, chegará às mãos do diretor do estabelecimento, do diretor-geral. Chegando às mãos dele, nós vamos ver o que vai acontecer. Primeiramente, sempre que houver indício de cometimento de ilícito penal, ou seja, de crime ou contravenção, deverá ser lavrada ocorrência policial, sem a qual a falta administrativa não poderá ir a julgamento pelo Conselho Disciplinar. Então, necessariamente, quando a falta for crime e contravenção penal, além de ser falta, nós entendemos que é necessário que seja feita a ocorrência policial para que a polícia siga os trâmites devidos para promover a responsabilização criminal daquele preso, daquele condenado. Todo crime é falta disciplinar, toda contravenção é falta disciplinar, mas nem toda falta disciplinar é crime ou contravenção penal. Quando for, a pessoa vai responder normalmente como se ela estivesse livre. Ela vai passar por todo o processo penal que pode culminar, que pode resultar na sua condenação. Seguindo, em caso de agressão, a vítima e o autor deverão ser encaminhados à autoridade policial para expedição da guia de encaminhamento para exame de corpo de delito. Ou seja, da mesma maneira que aconteceria se as pessoas estivessem aqui fora, quando ocorre um crime, elas devem ser encaminhadas à autoridade policial, que vai determinar que seja realizado o exame para verificar as lesões que possam ter ocorrido. Dessa mesma maneira deve acontecer quando uma agressão ocorre no interior do estabelecimento. Então cabe ao diretor do estabelecimento tomar as medidas, tomar as providências necessárias para que essas pessoas envolvidas em agressão sejam encaminhadas à polícia, à autoridade competente, para que em seguida elas realizem exames que sejam necessários. Artigo 677. O diretor-geral, ao receber o comunicado interno, proferirá despacho motivado no prazo de 24 horas ou no máximo no primeiro dia útil subsequente em caso de feriado e ou final de semana, determinando. Então nós vamos entender que o diretor do estabelecimento ele tem 24 horas, ou se não for dia útil, ele tem o dia seguinte, para proferir um despacho, ou seja, para se manifestar, para praticar um ato com as providências que ele pretende tomar. Então, ele vai despachar, ele vai se decidir determinando o arquivamento, quando a conduta não estiver prevista como falta disciplinar ou quando não existe indícios suficientes de sua autoria. Então, ao receber o termo da falta que foi praticada, que alegadamente foi praticada, que ainda não existe condenação à sanção disciplinar, nós temos por enquanto apenas um termo elaborado pelo servidor, o diretor pode notar que, apesar de o servidor ter feito o termo, ter feito a ocorrência, o fato que ali está narrado não é falta, não constitui falta. Ou, o fato narrado de fato constitui falta, mas não existe indício, não existe nada indicando que aquela pessoa cometeu aquela falta, ou, se existe, os indícios não são suficientes para abrir um procedimento administrativo disciplinar. Nesses casos, o diretor determinará logo o arquivamento. Arquivar, guardar, esquecer, até o dia que eventualmente surja novo indício ou nova prova. Então, o processo fica arquivado, não se inicia, na realidade, o procedimento disciplinar.
Mas, havendo indícios de autoria, de materialidade, ou seja, ocorreu a falta e provavelmente foi aquela pessoa que praticou, o diretor ele vai despachar determinando a instauração do procedimento disciplinar, decidindo sobre capitulação da falta disciplinar. Nada mais é do que dar nome à falta. Capitular significa dizer, olha, a falta que esse preso cometeu foi essa. Ele está sendo acusado disso. B. Isolamento preventivo do infrator, conforme disposto no artigo 644, bem como comunicar ao juiz competente. Nós lembramos daquelas hipóteses de isolamento preventivo que pode ser determinado pelo diretor, para que o juiz determine, por exemplo, a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. E remeter o procedimento administrativo disciplinar para o secretário do Conselho Disciplinar, que dará sequência ao processo. Então, ele inicia esse procedimento administrativo disciplinar e passa para o Conselho Disciplinar, que é quem vai fazer o julgamento, que é quem vai presidir todo esse feito, todo esse procedimento. Instaurado o procedimento, nós vamos agora ao momento no qual o preso, o condenado ou preso provisório, será ouvido. Artigo 680. Durante a oitiva, deve ser perguntado ao preso se o mesmo possui advogado constituído. Então, quando o preso for ser ouvido sobre a falta que eventualmente ele tenha cometido, esteja sendo acusado, será perguntado a ele se ele tem advogado que o represente. Parágrafo 1º. Na existência de advogado constituído e sendo do interesse do preso, o acompanhamento na oitiva deverá ser o advogado intimado por todos os meios possíveis e certificado para comparecer ao procedimento em data marcada pela unidade prisional. O não comparecimento implicará na designação do analista técnico jurídico da unidade prisional para o acompanhamento e defesa do preso. Significa dizer que, havendo advogado, aquele advogado ele será notificado, de alguma maneira terá que ser feito contato com o advogado para que ele possa estar no momento da audiência que será realizada. Se, mesmo avisado, o advogado não comparecer, a defesa poderá ser realizada pelo analista técnico jurídico do estabelecimento prisional. Artigo 681. A unidade prisional viabilizará a comunicação com o advogado constituído por meio do núcleo de assistência social. Na ausência do advogado constituído ou da defensoria pública, a defesa será feita pelo analista jurídico. Então nós temos aí a preferência de que a defesa durante o procedimento seja realizada por advogado, se o condenado, se o preso provisório tiver advogado. Na ausência, a defensoria pública faria esse papel e, se não for possível, o próprio analista jurídico, como já foi dito. A defesa terá o prazo de 5 dias úteis para manifestação, requerer diligências ou arrolar testemunhas. Então, uma vez notificada, a defesa terá aí 5 dias para requerer diligência, por exemplo, a oitiva de alguém que já está em um local distante, ou mesmo a realização de algum tipo de perícia, um parecer técnico, um levantamento. E poder também apresentar o seu rol de testemunhas, a sua lista de testemunhas que deverão ser ouvidas. Caso tenha sido requerido diligências e ou oitiva das testemunhas, a defesa será informada sobre a sua conclusão e terá 3 dias úteis para concluir a defesa. Então, após realizadas as diligências que forem requeridas pela defesa, a defesa será notificada para apresentar sua manifestação em 3 dias úteis. Artigo 682. O infrator não será submetido à sessão de julgamento sem a presença de advogado constituído, ou defensoria pública, ou, na ausência destes, do analista jurídico da unidade prisional. Então, necessariamente, existe alguém representando os interesses daquele preso, daquele condenado, do preso provisório, na sessão de julgamento, na audiência de julgamento. Ele não pode estar indefeso, desamparado juridicamente. Na ausência do advogado constituído, com a devida justificativa, será remarcada uma nova sessão. Caso o advogado constituído não compareça à segunda sessão de julgamento, a defensoria pública será notificada e, na ausência dela, a defesa será realizada pelo analista jurídico
da unidade prisional. Artigo 683. Admitir-se-á como prova todos os meios previstos em direito, documentos, testemunhas, até mesmo realização de perícias. Artigo 684. A administração pública e a defesa podem arrolar 3 testemunhas cada uma. Nós temos de um lado a administração alegando que aquela pessoa cometeu uma falta. Nós temos do outro os interesses daquela pessoa tentando de alguma maneira provar que ele não cometeu aquela falta, tentando de alguma maneira elaborar a sua defesa. Claro, o ônus da prova cabe à administração, mas se a pessoa ela se interessa, ela também pode fazer suas provas, se essas provas estiverem ao seu alcance, se ela tiver acesso a essas provas. Tanto a administração quanto a pessoa que está sendo acusada podem listar 3 testemunhas, podem levar 3 testemunhas para serem ouvidas na sessão de julgamento. Vamos agora à sessão de julgamento propriamente dita. Artigo 687. Na sessão de julgamento, o preso deverá estar presente. Parágrafo único. Se o preso não estiver na unidade prisional, por motivo de atendimento médico, fórum ou qualquer outra razão que justifique sua ausência, seu julgamento será adiado e deverá ser agendada uma nova sessão. Então, na sessão de julgamento, na audiência, onde será produzida a prova testemunhal, onde nós teremos os atos concentrados para que o Conselho Disciplinar chegue a uma conclusão, o preso deve estar presente, aquele que está sendo acusado deve estar presente. Artigo 688. Será lido o comunicado interno, a indicação das diligências e apurações feitas no procedimento administrativo prévio. Parágrafo único. O presidente do Conselho Disciplinar obrigatoriamente informará ao preso e aos membros do Conselho a situação pregressa na unidade prisional, momento em que será dada ao preso a oportunidade de fazer suas considerações. A defesa poderá ser oral ou reduzida a termo, sendo a última obrigatória em casos de falta grave. Então, nós entendemos que na sessão de julgamento, o Conselho Disciplinar vai ali fazer a leitura, vai expor os fatos que já foram levantados, as provas que já foram produzidas, e o preso, a pessoa que está sendo acusada, poderá se manifestar. A defesa será realizada oralmente e poderá ser reduzida a termo. Em outras palavras, aquele que está realizando a defesa fala e o que ele fala será passado por escrito. Quando for caso de falta grave, necessariamente o que ele fala deve ser reduzido a termo, deve ser passado por escrito. Após ouvir a descrição dos fatos, o preso e a defesa serão retirados da sala e os membros votantes do Conselho decidirão em votação reservada, por maioria simples, pela absolvição ou condenação do acusado. Havendo arguição para a desclassificação da falta, haverá votação pelos membros votantes do Conselho, que decidirão por maioria simples em favor ou contra a desclassificação da falta. Nós temos aqui a possibilidade de a defesa requerer a desclassificação. Ela pedir que aquela falta que originalmente o condenado, o preso, era acusado, que ela seja desconsiderada, que ele passe a ser, que seja reconhecido que ele está sendo acusado de outra falta. Ou seja, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o preso está sendo acusado de cometer falta grave por possuir objeto que pode ferir alguém. Exemplo de falta grave. Ele está sendo acusado dessa falta grave. No decorrer do procedimento, ao levantar as provas, percebeu-se que, na verdade, o que ele tinha era um objeto que se assemelhava a um objeto que pode ferir alguém, que pode, de alguma maneira, agredir a integridade física de alguém. Dessa forma, a defesa vai realizar o pedido, se não de absolvição, o pedido de desclassificação. A defesa vai pedir que a falta que era grave seja desclassificada, que aquele procedimento passe a ser sobre uma falta média, que é possuir objeto que, embora inofensivo, aparente ser um objeto que pode ferir alguém. Nesse caso, isso é mais benéfico para o preso. Se ele está sendo acusado de falta grave e aquela falta grave é desclassificada para uma falta média, é melhor para ele, a sanção será mais branda. Os membros votantes do Conselho decidirão por maioria simples pela absolvição ou condenação do preso. A votação será oral e reduzida a termo
em ata. Os membros do Conselho votarão. Essa votação será reduzida a termo, será passada por escrito, será transferida para a ata. O Conselho Disciplinar absolverá o preso desde que reconheça: 1. Não existe prova do cometimento da infração. Se não existe prova de que ele cometeu a falta, a pessoa deve ser absolvida. 2. Está provado que o preso não participou do fato, haver dúvida da sua participação, ou o fato não está previsto como falta disciplinar. Então, o fato que ele praticou, se fica provado que ele praticou, não está previsto como falta disciplinar, hipótese de absolvição. De alguma maneira fica provado que ele não praticou aquele fato, nós entendemos que é caso de absolvição. E também é caso de absolvição quando houver dúvida. Se existe dúvida, a pessoa deve ser absolvida. É o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, vamos beneficiar o réu, que rege aí o direito penal e é transferido para a realidade da execução da pena. 3. Prescrição da infração de acordo com o artigo 664 deste regulamento. Nós estudamos em aula passada sobre a prescrição, o período de tempo que, se a administração não promove a responsabilização, extingue-se a possibilidade de promover tal responsabilização. Se o Conselho percebe que prescreveu aquela falta, também há hipótese de absolvição. Seguindo, vamos para o parágrafo único. Também será absolvido o preso que tenha praticado a falta. Por legítima defesa própria de terceiros, entende-se a legítima defesa quem usa moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão injusta a direito seu ou de outrem, ou seja, aquela pessoa que age dentro do necessário para proteger um bem jurídico seu, por exemplo, a sua vida, ou de outra pessoa de uma ameaça atual ou iminente. Também será absolvido aquele que tiver praticado a falta em cumprimento de ordem não manifestamente ilegal, ou seja, aquele que praticou a falta obedecendo a uma ordem que recebeu no estabelecimento que aparentemente não era ilegal. Uma ordem que, no olhar de uma pessoa razoável, no olhar do homem médio, como nós chamamos, parecia uma ordem legal, uma ordem lícita. Mas, na verdade, ele estava sendo usado como objeto para praticar uma infração por outra pessoa. 3. Em situação de inexigibilidade de conduta diversa ou coação irresistível, hipóteses nas quais não se poderia exigir daquela pessoa que agisse de forma diferente, como, por exemplo, coação irresistível, seja aquela coação física, usaram do corpo dele como objeto para praticar um ato, pegaram a mão dele, por assim dizer, ou mesmo a coação moral, uma pressão, um constrangimento intenso, ou você faz ou você perde sua vida, por exemplo, e em razão do estado de necessidade, ou seja, aquela pessoa, ela chegou num confronto, num ponto de confronto entre dois bens jurídicos e teve que optar por um, sacrificando o outro. O sacrifício que ela fez era razoável. Não era razoável exigir dela que sacrificasse o direito que ela escolheu salvar. Nós falamos de estado de necessidade quando nós temos um conflito. Vamos pensar num exemplo, aquele que tira a atenção dos demais detentos, aquele que causa uma confusão, aquele que subverte a ordem ou a disciplina, comete falta. Então nós entendemos que comete falta um preso que chega nas grades ali da unidade celular, da cela, e começa a gritar, começa a fazer barulho, começa a fazer algum tipo de bagunça. Ele comete falta. Mas se ele fez isso porque era a única forma de chamar a atenção, porque era avançada a hora da noite, por exemplo, e era a única forma de chamar a atenção para o fato de um colega seu estar passando mal, nós entendemos aí que existiu estado de necessidade. Ele sacrificou a ordem e a disciplina do local em favor de um bem jurídico maior, que era a vida, o bem-estar físico do seu colega, de maneira que ele não poderia ser condenado, já que está reconhecido o estado de necessidade. Avançando, no caso de condenação, caberá ao presidente aplicar a sanção. O presidente do Conselho Disciplinar, nas sanções de isolamento e restrição de direito, obedecerá aos seguintes critérios. A dosimetria da sanção, ou seja, o quanto a extensão daquela sanção, partirá das punições mínimas previstas nos artigos 671 e 672 deste regulamento.
aplicam-se as atenuantes e as agravantes. São circunstâncias todas que nós já estudamos. As atenuantes e as agravantes possuem o mesmo valor, devendo a pena ser aumentada ou diminuída em 2 dias para cada atenuante e agravante. E, na hipótese do concurso de infrações disciplinares, ou seja, várias infrações cometidas e reconhecidas no mesmo contexto, aplica-se a pena da mais grave, somando para a outra infração, no caso de falta grave, 5 dias, falta média 3 dias e para falta leve 2 dias, observando-se sempre o limite máximo de 30 dias de isolamento. Nós temos aqui disposição técnica sobre a dosimetria, sobre quanto da aplicação das sanções, principalmente a sanção de isolamento na própria cela. Após a sessão de julgamento, o Conselho Disciplinar terá prazo máximo de 3 dias úteis para concluir os procedimentos e demais providências cabíveis. A unidade prisional deverá comunicar aos familiares credenciados para visitar, por qualquer meio de contato, o motivo, a duração da sanção, bem como sobre eventual suspensão de visita e o período, consignando no procedimento a identificação e parentesco da pessoa que receber a informação. Nós temos possibilidade de recurso prevista no artigo 697. A parte que insurgir quanto ao resultado do Conselho Disciplinar poderá solicitar a reconsideração no prazo de 10 dias. O prazo de 10 dias para recurso. O recurso de que trata o artigo anterior será dirigido ao diretor da Diretoria de Articulação do Atendimento Jurídico e Apoio Operacional da Superintendência de Atendimento ao Preso e deverá ser enviado através de cópia digitalizada de todo o procedimento para o e-mail. Nós temos aí o endereço do e-mail. Que terá o prazo de 10 dias úteis a contar da data do recebimento para decidir sobre o recurso, podendo ser conferido caráter devolutivo ou suspensivo conforme o caso, ou seja, será decidido se o recurso terá caráter devolutivo, o preso já começa a cumprir a sua sanção, ou suspensivo, ele só irá começar a cumprir sua sanção uma vez julgado o recurso, bem como comunicando imediatamente sua decisão, devidamente fundamentada, à parte recorrente, que assinará a cópia a ser juntada nos autos de apuração. Não poderá haver aumento de pena nos casos em que o preso recorrer da decisão punitiva. Somente após tornar-se definitiva será a punição registrada no prontuário do preso. Temos aqui as disposições técnicas sobre o recurso. LJ Hortano, LJ Hortana, esses foram os pontos relevantes do regulamento disciplinar, concluindo provavelmente seus estudos sobre essa parte de execução da pena, a depender da ordem que você escolheu para os seus estudos. Nós continuamos aqui à disposição para responder os seus questionamentos, para poder te orientar, não só quanto a essa disciplina, mas também quanto a essa carreira, quanto a esse caminho que você escolheu. Lembrando que nós temos um canal no YouTube, no qual nós postamos vídeos com resoluções de questões de prova. Nós temos página no Facebook, na qual nós sempre postamos atualizações sobre concurso público. Você sempre vai estar por dentro, você sempre estará atualizado. Te parabenizo por sua escolha de estar nesse caminho do concurso público. Te parabenizo por sua perseverança de nos acompanhar até agora e te agradeço imensamente por sua atenção. Até a próxima.